Olá, Mião, tudo bem? Então, vou passar para vocês, tá? A matéria para a gente encerrar aí a nossa unidade, se eu não me engano, é a unidade 4 e vamos terminar aí com hidrografia. Então, vamos lá. A hidrografia é o conjunto das águas continentais, que são os rios, os lagos, as geleiras, os lençóis subterrâneos, tá? E também as oceânicas, que estão compreendidas entre os oceanos e mares do nosso planeta. Tá? Ela é a ciência aí que, né, estuda as águas do nosso planeta. Hidrografia, hidroágua, grafia escrita. Aí eu botei para vocês, tá, a divisão, né, da hidrografia. Ela vai se dividir em águas oceânicas e águas continentais. As águas oceânicas é que abrange os oceanos e os mares, as continentais é que se encontram nos continentes, rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas. 97% são de águas oceânicas e 3% são de águas continentais. Qual é a importância da água para a gente? Tá? Ela é muito importante para o ser humano, porque 70% do nosso corpo é composto de água. Sem água, tá, não haveria seres vivos. Ela também tem uma importância econômica, agricultura, indústria e comércio. Ela é utilizada para fonte de energia e também para transporte. E em alguns lugares também tem até importância religiosa, lá na Índia, no Rio Ganges. Aí a gente está vendo a divisão das águas, tá? No caso aí são as águas continentais, tá? As águas continentais são muito importantes para a sobrevivência dos seres humanos. A água doce mais utilizada pelo ser humano encontra-se nos rios e nos lagos, que fornecem a água para o abastecimento das populações e produção de energia, navegação, desenvolvimento de atividades econômicas como agricultura e pecuária. Aí tem 3 conceitos básicos, tá? Sobre a hidrografia, que vai ser a rede hidrográfica, que são todos os rios afluentes contidos no determinado território. E também eu vou ter as bacias hidrográficas, que são áreas drenadas por um rio e seus afluentes, tá? A hidrografia, como a gente já viu, é a ciência que estuda a parte da água do nosso planeta. É composta de rios, lagos, oceanos e mares. O que seria um rio, gente? São cursos de água doce que correm sobre o relevo continental. Eles correm das áreas de maior altitude, aonde fica a nascente, para as áreas de menores altitudes, aonde se encontra a foz. A foz é o local onde termina o curso do rio e pode ser junto ao oceano, a um mar ou um outro rio. A importância dos rios. A gente já viu, né, que os rios são muito importantes para a gente, né, porque fornece alimentos, né, higiene pessoal, irrigação, né, para os animais também beberem, para a água, para o transporte, para gerar energia e até lugares também aí eles são usados como partes religiosas. Aí, né, o que acontece? Vocês já viram a história? O surgimento das grandes civilizações humanas aconteceram em torno de rios, tá? Aí eu botei para vocês, né, os rios mais importantes, onde surgiram aí as primeiras civilizações mais importantes aí, né, pro ser humano. Aí eu botei para vocês a divisão, a estrutura de um rio. Nascente ou cabeceira, onde o rio nasce. Afluente são os rios que desembocam no rio principal. Meandro é a curva acentuada de um rio. Cascata ou queda d'água ocorre em virtude da declividade do relevo. Foz ou desembocadura é onde o rio deságua, podendo ser um delta, um estatutário ou misto. O delta é a foz de um rio formada por vários braços ou canais do leito de um rio.
Estatutário é parte do rio que se encontra com o mar. Leito é a superfície coberta pela água ou pelo caminho percorrido pela água. A bacia hidrográfica é formada por rio principal e seus afluentes, e vazão é o volume de águas. Aí eu botei aí a fotinho para vocês verem, né, a estrutura de um rio. E o rio também ele vai ter classificações. Quando são abastecidos pelas águas da chuva, ele é um rio pluvial. Água da chuva, rio pluvial. Quando as suas áreas vêm de derretimentos de geleiras, tá? E da cobertura de neve de montanhas, é nival. E quando se junta, né, misto, são quando são um rio alimentado tanto pelo pluvial, que é a água da chuva, quanto pelo nival, que é a água aí do derretimento das geleiras. O nosso rio Amazonas, tá? Ele é misto, vem dos dois. E eu também tenho a classificação aí do escoamento dele. Efêmeros, tá? Eles existem durante curto período de chuva. Eles são responsáveis pela enchente relâmpagos ou torrentes. Intermitentes, tá? São os rios cujos leitos secam durante um período do ano, característica bem aí do sertão nordestino. E os perenes são rios que correm normalmente durante o ano todo, que é a maioria aí dos nossos rios brasileiros. Os lagos são porções de água que ocupam uma depressão da superfície terrestre, podendo ocupar grandes extensões e podem ser de água doce ou de água salgada. Quanto à origem, os lagos podem ser formados pela ação do tectonismo vulcânico ou vulcanismo de erosão, de barragens, entre outros fenômenos. E ainda a formação pode ser mista. Água subterrânea. São também denominados de aquíferos livres. São reservatórios de águas subterrâneas formados a partir de acúmulo de água das chuvas que se infiltram do subsolo. Pode-se levar milhares de anos para se formar. Geleiras. Massa de gelo formada em regiões onde a queda de neve é superior ao degelo. Aí agora a gente vai ver, tá? A parte da hidrografia das áreas oceânicas. Surgiram conformações dos continentes. Elas são muito importantes para a vida da Terra e para a economia mundial, servindo como via de transporte, reserva de alimentos e fonte de energia. As águas oceânicas estão divididas em 5 oceanos: o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Glacial Ártico e Glacial Antártico. O Oceano Pacífico é o mais extenso de todos, 165 milhões de quilômetros quadrados. O Oceano Atlântico é considerado o mais importante por ser muito usado para navegação e comercialização de produtos entre várias regiões do mundo. Aí eu tenho o mar e o oceano. O mar, gente, os mares, né, são massas de água salgada que se localizam próximo aos continentes ou no interior destes, tá? E eles vão apresentar 3 formas que a gente vai ver aí na frente. E os oceanos são as águas salgadas afastadas da costa. O mar, né, como eu já falei, são massas de ar salgada que se localizam próximo aos continentes ou no interior deles. E eles vão apresentar 3 características aí. Um mar aberto, que se comunica com o oceano por largas passagens. O mar fechado, que não possui comunicação com o oceano. E o mar interior, que se comunica-se com o oceano por estreitos ou canais. Aí eu botei a foto, né, para vocês verem a diferença do mar aberto, do mar fechado e do mar interior. Tipos de mares, tá? Peguei para dar um exemplo: o Mediterrâneo, que é interior, né? Fechados ou isolados, não apresentam comunicação com oceanos. Aí mais uma vez a diferença entre mar e oceano.
e os oceanos, né? No caso, é uma grande única massa de água salgada que se divide aí, né? E onde a gente vem, Pacífico, Atlântico, Índico, o glacial ártico e o glacial antártico. E elas se movimentam. Então a gente agora vai ver aí as ondas que são produzidas pelos ventos. As arrebentações das ondas nas praias ocorrem devido à diminuição da profundidade do mar, interrompendo o movimento oscilatório da água. As marés ocorrem 2 vezes durante o dia, com 2 movimentos de elevação, e quando atingem um ponto máximo, dizendo que está na maré alta, ou pré-mar, e os 2 abaixamentos, que originam da maré baixa, ou baixa maré, em um período aproximadamente de 6 horas. Esses movimentos são provocados pela atração que a Lua e o Sol exercem sobre as massas de águas líquidas do planeta. Correntes marítimas são como rios que se deslocam nos mares e nos oceanos. Elas se distinguem de águas que estão à sua volta porque apresentam temperatura, salinidade diferente. Resultam da ação dos ventos constantes e do movimento de rotação do nosso planeta. Existem 2 tipos de correntes marítimas. As correntes quentes, que se deslocam a partir do Equador, e as correntes frias, que se deslocam a partir do Oceano Glacial Ártico, em direção à linha do Equador. Então, gente, nós terminamos aí, tá? Nossa matéria. Aí estão exercícios da apostila, que eu vou corrigir com vocês, tá? Fazendo uma revisão ao mesmo tempo. Vamos aí fazer uma revisão da unidade 3 e 4, que são as que vão cair aí, né? As mais importantes nesse momento aí para a próxima avaliação do segundo bimestre. As indicações culturais, valem a pena vocês verem, tá muito legal, tá? E as videoaulas aí para tentar poder explicar melhor para vocês essa parte aí da hidrografia, tá? Vejam o vídeo, anotem as suas dificuldades, que na aula ao vivo aí a gente vai rever isso tudo, tá? Um grande beijo em todos, façam exercícios que eu vou corrigir com vocês, tá? Se cuidem e até a nossa próxima aula. Um beijo.